Obrigada. Bom dia, então, a todos. Nós somos uma comissão de extensão designada pela coordenação de curso, em que a gente está discutindo a questão da implementação de integralização da extensão na carga curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo. E a gente tem conversado sobre a questão com base em todas as normativas que tem, tanto da Política Nacional de Educação e outras diretrizes próprias da UF, e a gente viu que tinham várias questões ali que estavam em abertos para a gente conseguir ter um resultado efetivo quanto à implementação de horas curriculares no curso. A comissão discutindo, a comissão integrada por mim, pela professora Adriana Caula, pelo professor Gustavo Martins e Ronaldo Brigante, a gente discutindo no âmbito dos departamentos, representando os departamentos e também o NDE, a gente discutindo essas questões, a gente resolveu, então, fazer essa reunião com os professores de um aspecto mesmo de convocatória de reunião, para a gente poder esclarecer algumas dúvidas, uma vez que os prazos dentro da UF e nas escolas para apresentação da carga horária extensionista, ela é curta, né? A gente teria que estar apresentando todos os documentos relativos às disciplinas que entendem ter essa colaboração com a carga horária, apresentada junto ao departamento, a gente espera que até a semana que vem, dia 20, 22 de junho, para depois a gente apresentar isso para a coordenação. Isso tem um trâmite específico até retornar para a escola, ser aprovado e voltar para a reitoria. A gente vai voltar a isso quanto aos prazos, quanto a algumas questões, eu só estou adiantando um pouco a relação. A gente também produziu um documento, que eu não sei, Ronaldo, vocês distribuíram para os professores do TAR? A ideia é, a partir da reunião de hoje, a gente divulgar esse formulário e aí depois a gente pode apresentar aqui. Tá ótimo. Então a gente vai apresentar esse documento. E eu escrevi uma parte, a comissão discutiu, então a gente apresenta esse documento e a gente vai tirar, então, algumas dúvidas de vocês sobre. Então, assim, ponto a ponto, eu não sei, Ana Carmen, você quer falar alguma coisa? Oi, Flávia. Obrigada. Eu queria dar boas-vindas aos professores, né, as professoras e professores presentes, agradecer o esforço, né, da comissão, Flávia, Adriana, Gustavo, Ronaldo, queria agradecer esse esforço. Também agradecer a iniciativa, né, dos departamentos que já estão começando a colocar o assunto em pauta. A professora Heloísa criou uma comissão dentro do próprio departamento para discutir o assunto. Espero que no TAR a gente também possa fazer isso. E sobretudo, né, essa reunião, ela tem por objetivo, a gente tem uma comissão que vai tentar organizar e dar forma à nossa proposta, mas ela não tem condições de fazer o papel que cada professor tem que fazer, no sentido de refletir na sua disciplina, nas suas linhas de pesquisa, na sua atuação como docente na universidade, o papel da extensão. A gente entende que nesse curto espaço de tempo é difícil aprofundar isso, mas a gente acha que esse curto espaço de tempo coloca em pauta um assunto que é muito importante, que é a gente incluir a extensão como uma atividade permanente, cotidiana e relacionada às nossas atividades de ensino e pesquisa. Então, eu queria agradecer esse esforço e a coordenação vai estar o tempo todo apoiando a comissão e os professores nesse debate. Obrigada. Nada. Eu vou, então, só falar um pouco do trâmite na UF. A Política Nacional de Educação teria um prazo de 2014 a 2024 para a implementação da extensão das universidades públicas. Nós começamos uma discussão sobre isso em 2019, dentro da UF, depois ficou um pouco paralisada. Conversamos também no âmbito do NDE em 2019, 2020, não me lembro muito bem, mas também ficou um pouco paralisado e retornou ano passado nas discussões
professora Heloísa, depois qualquer coisa eu acho que pode lembrar melhor, porque era uma discussão que eu acho que tinha no âmbito do CUV, não me lembro muito bem, de uma comissão, e aí a gente ficou sabendo que essa implementação da extensão teria que ser efetivada em 2023. Então, a partir do primeiro semestre de 2023, os alunos ingressantes na universidade, no curso de Arquitetura e Urbanismo, mas na universidade como um todo, vão ter, dentro da sua formação obrigatória, a carga horária de extensão. As normativas da UF indicam que 10% do curso, no caso do nosso curso, outros cursos que não obedecem o patamar mínimo curricular de horários, segundo a política nacional, elas teriam que aumentar a carga horária do curso e ainda implementar a extensão. O nosso curso ultrapassa 700 horas do currículo mínimo, então a gente tem que trabalhar os 10%, que são 430 horas, dentro da nossa carga horária, sem poder aumentar a carga horária para o aluno. Então, como a gente entende que isso é uma formação que agora vai ser obrigatória para os alunos, a participação em extensão, a gente também entende que seria o mais adequado que essa carga horária participasse das disciplinas obrigatórias para que ele consiga cumprir a carga horária de extensão sem ter que ainda acessar outras disciplinas. Então, parte dela também pode estar em disciplinas optativas. A gente tem diversas possibilidades de abertura para essas ações extensionistas. Todas elas estão nas normativas em que a gente falou, e é a 567, deixa eu ver o nome certinho aqui, por favor, para vocês, é a Resolução CPEX 567 de 2021, que ela apresenta já essas normativas e as ações possíveis. E aí, então, ela considera também ali as regras e as relações que podem ter da normativa. A gente produziu um documento, acho que o Ronaldo, se quiser abrir e comentar, que a gente teve um pouco mais de escrita sobre dessas ações. A gente vai poder falar um pouco, então, sobre isso e tentar exemplificar para vocês o que pode ser feito, e vocês também podem apresentar as dúvidas para a gente. Então, essas ações têm que ser implementadas a partir de 2023, principalmente aos alunos ingressantes. E são 430 horas de extensão, o que não é uma carga horária pequena, mas que, nesse momento, a gente precisa muito mais definir quais as disciplinas e a carga horária dentro da disciplina do que realmente as considerações sobre o que a disciplina vai tratar, uma vez que não tem alteração de ementa, é só uma relação mais voltada para o objetivo estar incluindo essas questões da extensão. Tá? Aí, Ronaldo, se você quiser abrir, e depois Adriano e Gustavo também comentarem. A função nossa na comissão é instruir a coordenação para que essa discussão seja levada à reitoria, né? E, com isso, nós fizemos um formulário que vai ser encaminhado aos professores, professoras, para que eles apresentem propostas de inclusão de carga horária de extensão nas suas disciplinas, tanto optativas como obrigatórias, e também atividades que vocês podem considerar como pertinentes para a ação de extensão. Esse formulário ele vai ser encaminhado, mas a gente entende que muitos professores têm muitas dúvidas em relação à abrangência das atividades de extensão, né? E assim, a gente também vai encaminhar as normativas que estão sendo atreladas a essa discussão, mas nós fizemos alguns destaques que eu vou compartilhar aqui, e aí eu acho que pode ficar um pouco mais claro também para a discussão, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram levantar, a gente pode compartilhar aqui essas reflexões. Eu só vou aqui desligar minha câmera, porque eu vou compartilhar minha tela inteira e eu não vou ver mais ninguém. Vocês estão vendo minha tela já? Sim. Já, Ronaldo. Maravilha. Mas está pequeno. Bom, tá, eu vou aumentar. São 2 páginas
a ideia de esse texto que vai ser encaminhado no corpo do e-mail do formulário, que vai ser mandado o link para todos e todas. E aí tem esses destaques aqui que nós consideramos importantes para que essa discussão ela fique um pouco mais clara. Mas, logicamente, como eu disse, né, é importante que a leitura desse material que foi encaminhado, né, seja também relacionado com os documentos que dizem respeito a essas normativas. Bom, e aí, de acordo com a Constituição, eu vou ler aqui, é um documento curto, tá? E vocês podem me interromper se vocês tiverem qualquer dúvida. De acordo com a Instrução Normativa Prograde UF 18, de 4 de 11 de 2021, que dispõe sobre procedimentos para instrução e tramitação básicas de procedimentos administrativos de solicitação, de criação, de alteração de matrizes e componentes curriculares no âmbito do curso de graduação da UF, em consonância com a Resolução CEPEX 567, de 24 de 11 de 2021, que tem por objetivo regulamentar a realização de atividade de extensão universitária a ser incorporada aos currículos de todos os cursos de graduação dessa instituição, foi criada em 18 de maio de 2022 a determinação de serviço que designou essa comissão, né, composta, como o Flávio já mencionou, pela Flávia, Gustavo, Caúli e por mim. O trabalho desta comissão visa, assim, avaliar de modo instrutivo a coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo, as possibilidades de implementação da carga horária de extensão em nosso currículo. A proposta de transformação curricular nos cursos de graduação, que objetiva a incorporação de carga horária extensionista, parte da Lei 13.005 de 2014, que trata do Plano Nacional de Educação para o decênio 2014-2024, e que, em sua meta 12, estratégia 12.7, afirma que se deva assegurar o mínimo de 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas de projetos de iniciação universitária, orientando sua ação prioritariamente para as áreas de grande pertinência social. Considerando de modo especial o artigo 6 da Resolução 567, onde devemos evidenciar o componente adotado, o processo de interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade em geral e que contemple o protagonismo do estudante e dos grupos sociais em sua execução. Encaminhamos as seguintes observações e indicativos para auxiliar o processo decisório das disciplinas e de seus responsáveis, visando a proposição de ajuste curricular e inserção de carga horária extensionista nas cargas horárias individuais das mesmas. Só para salientar que a disciplina que tem, por exemplo, uma carga horária de 60 horas e o professor decidir que vai atribuir 10 horas dessa carga horária à atividade de extensão, essa caracterização de 10 horas de extensão vai ser relacionada com essa sigla, né? CHE, carga horária de extensão. Aí nós vamos ter, na nossa definição de cargas horárias, além da carga horária de atividade prática, atividade teórica e CHE. Vão ser essas três designações para cada uma das disciplinas. E aí tem alguns destaques aqui em relação a essas prerrogativas. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Só um esclarecimento, Ronaldo. Estamos sim. Que é a questão da carga horária extensionista, ela pode se sobrepor às horas práticas e às horas teóricas. Ela não é além das horas práticas e teóricas, então não excede o máximo somatório da carga horária da disciplina. Isso. Se uma disciplina, por exemplo, ela tiver 40 horas de carga horária teórica, ela pode designar 30 horas para atividades teóricas e 10 horas para atividade de extensão.
né, somando as 40 horas, que era o ponto geral anterior. Os ajustes devem ser pensados em sua integração, segundo a CHT do curso, não devendo ultrapassar o tempo mínimo de formação dos discentes, 430 horas em 5 anos, que é o nosso caso. Né? 2. Os ajustes devem ser direcionados em sua implementação efetiva como ações de conteúdo. Uma vez delimitado, devem acontecer semestralmente. 3. Dentre as diferentes possibilidades de ações extensionistas, atividades, oficinas, tempo de aula, a carga horária deve ser determinada, não possui limite mínimo. Todas as decisões devem passar pela aprovação da PROEST e depois do colegiado do curso. Limite das determinações de até 20 de julho. Aí nós temos um tempo apertado, né, para encaminhar essas decisões à PROEST. No seu capítulo 1, a resolução CEPEX 567 destaca os seguintes princípios norteadores para as atividades de extensão. 1. Interação dialógica. Orienta o desenvolvimento das relações entre universidades e setores sociais, marcados pelo diálogo e troca de saberes, superando-se assim o discurso da hegemonia acadêmica e substituindo pela ideia de aliança com os movimentos, setores e organizações sociais. 2. Interdisciplinaridade e interprofissionalidade. Busca pela superação da dicotomia entre visões holísticas e visões especializadas no campo acadêmico, combinando especialização e complexidade inerente às comunidades, setores e grupos sociais com os quais se desenvolvem as ações de extensão. 3. Indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Nessa perspectiva, para que as ações de extensão adquiram maior efetividade, é preciso que estejam vinculados ao processo de formação de pessoas, ensino, e de geração de conhecimento, pesquisa. Assim, no âmbito desta relação, inauguram-se possibilidades importantes na trajetória de todos os envolvidos no processo. 4. Impacto na formação do estudante. As atividades de extensão universitária constituem aportes decisivos à formação de estudantes, seja pela ampliação do universo de referência que seja pelo contato direto com as grandes questões contemporâneas. Esses resultados permitem o enriquecimento da experiência discente, em termos teóricos e metodológicos, ao mesmo tempo em que abrem espaços para a reafirmação da materialização dos compromissos céticos e solidários da Universidade Pública Brasileira. Desculpe, Ronaldo, não seria compromissos éticos? Seria, né? Sim. Me parece. Foi o corretor, quer dizer, eu não sei porque aconteceu isso, acho que o S pulou dali. É o corretor traidor. 5. Impacto e transformação social. Reafirmação da extensão como mecanismo por meio do qual se estabelece a inter-relação da universidade com os outros setores da sociedade, com vistas à atuação transformadora, voltada para os interesses e necessidades da maioria da população e propiciadora do desenvolvimento social e regional, assim como para o aprimoramento das políticas públicas. Em relação às atividades de extensão universitária, deve-se atentar ao que é definido no capítulo 2 da mesma resolução, artigo 4. As atividades de extensão universitária, segundo sua caracterização nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, compreendidos como um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e outros, poderão ser executadas nas seguintes modalidades. E aí essas modalidades são importantes porque elas dizem respeito aos modos como todos nós podemos realizar essas práticas de extensão, né? Que pode ser através de programas, né, conjuntos de projetos de extensão ampliando
ampliado de caráter institucional, realizados com o mesmo objetivo e sob a coordenação comum. Projetos, conjuntos de ações processuais contínuas de caráter educativo, social, cultural, científico, esportivo ou tecnológico, integrado às atividades de ensino, pesquisa, com objetivo definido e prazo determinado. Cursos e oficinas. Cursos, conjunto articulado de atividades pedagógicas de caráter teórico ou prático, presencial ou à distância, planejado e organizado de maneira sistemática, com carga horária definida, além de explicitado processo de avaliação. Oficinas, atividades pedagógicas de caráter prático e que visam a troca de saberes numa perspectiva de interação dialógica, centrada na construção coletiva de conhecimento. 4. Eventos. Organização, promoção ou atuação em uma programação que implique na apresentação pública livre ou com clientela específica, visando a difusão do conhecimento ou de produtos culturais, científicos ou tecnológicos desenvolvidos, conservados ou reconhecidos pela universidade, podendo ser realizada através de fórum, congresso, seminário, simpósio, espetáculo musical ou teatral e outros. Destaca-se o artigo 5 da mesma resolução, que define, dentre as modalidades elencadas no artigo 4 dessa resolução, são consideradas ações de extensão aquelas reconhecidas pela PROEST, que envolvam diretamente comunidades externas às instituições de ensino superior. Essa é uma dúvida comum, né? Porque em alguns momentos, algumas atividades elas são pensadas para serem desenvolvidas em outras universidades, né? Por exemplo, levar cursos que nós desenvolvemos na arquitetura e urbanismo da UF para o FRJ ou para outra universidade. Mas isso não se configura numa atividade de extensão, né? Porque tem que ser levado em consideração essas prerrogativas de relação com a sociedade, aberta de modo geral e externa à universidade. O protagonismo dos estudantes e o envolvimento de outros setores da sociedade externos à universidade, na organização das atividades extensionistas e conectadas às disciplinas é fundamental. Bom, esse é o documento. A gente vai fazer umas correções aqui, porque foi um Ctrl+C, Ctrl+V lá da resolução CEPEX, aí deu umas mexidas aqui com algumas palavras, eu vou fazer a correção. E a ideia é que eu vou compartilhar agora o formulário, que é curtinho, só para vocês poderem... Gustavo não deve fazer, deixa eu catar. Esse formulário, vocês estão vendo ele? Sim. 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 Maravilha. Vou aumentar aqui. Ele é curtinho, né? O objetivo é fazer com que essas respostas elas sejam sistematizadas de maneira ágil e, com isso, a gente apresenta para a coordenação de curso, né, essas cargas horárias que, num primeiro momento, elas começam a ser definidas, né? Logicamente, o nosso objetivo é somar as 430 horas, né? Mas, a partir do formulário, a gente vai ter uma primeira leitura, né, dessa carga horária total. E, a partir daí, a gente vai estabelecer algumas estratégias, se a gente tiver carga horária mais baixa, né, de incentivar mais algumas disciplinas a desenvolver atividade de extensão, e se tivermos carga horária excedente, aí vai ser mais fácil, a gente vai poder fazer uma regulação desses horários para chegar ao nosso número máximo, né? Bom, e o formulário, ele é composto, então, das seguintes questões, né? Aí tem aqui, o e-mail de vocês vai ser identificado no cabeçalho do formulário, nome, disciplina com possibilidade de aplicação de carga horária de extensão, tipo de atividade de extensão proposta, carga horária sugerida de extensão na disciplina, né? E enviar. São essas questões, né? E aí a gente conta, quer dizer, espera contar com a colaboração de todos,
para que a gente possa ter essa sistematização o mais rápido possível, porque isso vai ajudar também a gente chegar a tempo, já que a gente está com um prazo bastante apertado para encaminhamento dessas questões. Bom, foi isso. Então, Carmen, fica à vontade. Ronaldo, eu queria só fazer uma pergunta sobre o formulário, antes de fazer algumas considerações. Vocês não pedem para o professor indicar se a disciplina é obrigatória ou optativa, no caso do que ele está indicando. Ele só indica qual a disciplina e depois a gente avalia se ela é obrigatória ou optativa. Não seria interessante a gente ter essa informação no formulário? Sim, bom. A gente pode incluir essa questão. Porque essa categoria, né, eu acho que talvez fosse interessante para a gente mapear a quantidade de obrigatórias que tem potencial e o que é optativa, porque isso, para a gente fazer essa composição, talvez seja um dado importante. Depois eu me inscrevo para queria falar um pouquinho. Só Flávio, um pouco antes também da sua colocação, assim, a gente tem conversado sobre isso, né, porque não existe uma cultura, infelizmente, assim, né, das nossas disciplinas em atividade de extensão. A gente imagina que também, num primeiro momento, vai ser muito difícil a gente conseguir conciliar as 430 horas dentro das disciplinas, né? Há uma tendência que, não só nas disciplinas optativas como eletivas, mas alguns eventos, os professores podem organizar cursos livres, né, e isso colaborar na computação dessas 430 horas. Mas a gente imagina que isso não seja um cenário ideal, né? O ideal realmente, assim, se a gente for ler o Plano Nacional de Habitação, mergulhar nas discussões que são relacionadas com a CPEX, a gente imagina que o cenário ideal realmente é que as disciplinas obrigatórias elas tenham uma relação mais interativa com as comunidades, né? Porque existe uma preocupação muito grande de demonstrar para a sociedade a importância da universidade pública e a nossa responsabilidade nas transformações sociais, né? E a gente pode fazer isso a partir de eventos, a partir de congressos ou seminários, né? Mas, logicamente, a preocupação é fazer com que exista não uma sazonalidade dessas ações, mas que seja pensado em função de uma relação mais aprofundada entre ensino, né, a relação dos nossos estudantes a cada semestre, com as atividades de extensão que vão ser feitas. E aí a gente vai perceber que, para a gente conseguir constituir esse cenário, que não é fácil, a gente precisa ter uma aproximação com grupos externos à UF, de forma que a gente consiga estabelecer um canal de diálogo que ele seja estável e não seja sazonal, né? Quer dizer, tem que ter continuidade, né, de, às vezes, 1, 2, 3 anos, até 5 anos dentro da comunidade, desenvolvendo um mesmo trabalho, né? E eu acredito que esse seja um cenário que seja mais sadio para o desenvolvimento dessas atividades, né? Mas, logicamente, como eu estava falando inicialmente, é muito difícil constituir isso a partir do zero, né? Eu acredito, Carmen, que a gente vai conseguir reconhecer as atividades relacionadas a disciplinas optativas, obrigatórias, mas até um incentivo aos professores nesse primeiro momento que ainda não tenham constituído essas relações ou não tenham muitas ideias de como isso pode ser operado dentro da sua disciplina, e pense como isso pode estar relacionado com alguma outra atividade que ele cria no primeiro momento, que depois pode ser amadurecida dentro do contexto da disciplina. Tá? Então, Flávia, a palavra é sua. Obrigada, Ronaldo. Eu queria também salientar uma questão, que entendendo que essa construção da carga horária extensionista está muito mais... embora esteja ligada à disponibilidade do professor reconhecer isso na sua disciplina, ela é ligada à disciplina. Então, o ideal é que nós não tivéssemos uma mesma disciplina, por exemplo, vamos ter 5 turmas de projeto de paisagismo e cada professor achar que tem que ter uma carga horária diferente extensionista. O ideal é que a gente tenha a decisão de projeto de urbanismo, projeto de habitação, projeto de paisagismo, projeto de arquitetura, que seja a mesma disciplina, tenham a mesma carga horária de extensão.
né? Porque a gente não muda a ementa e não muda a disponibilidade do professor porque cada um está numa turma. Ela é característica da disciplina e não do professor. Então, o interessante é que a gente tenha uma conversa entre os professores da mesma disciplina e eles consigam entrar numa relação de construção ali que possa ser para todas as disciplinas, para a única disciplina por todos os professores, para a gente não ter uma variação de carga horária por cadeira, né? É isso que eu queria lembrar. Pode falar, Alex. Então, Flávia, bem sinteticamente, quer dizer, o ideal é que disciplinas, que a mesma disciplina, né, que tem 2 ou 3 professores, né, diferentes, 3 turmas, seja a mesma ementa, definida, por exemplo, o meu caso da Fernanda Sanches, por exemplo, a gente apresente uma ementa de PU2 com a mesma proposta ali para a extensão. É isso. A mesma carga horária e as mesmas atividades, né, daqueles critérios gerais. Sim, mas no momento não vai haver alteração de ementa, né, gente? Não vai ter alteração de ementa, é mais de objetivos, mas a carga horária da disciplina é a mesma. Então, assim, dentro dos objetivos, vocês podem ter até atividades diferentes, vocês não precisam descrever as atividades nesse momento, é só o objetivo e a carga horária. Tá? Eu acho que é um pouco mais complicado ter 2 disciplinas de PU2, uma com 3, uma com 20. Tá? E os objetivos gerais da extensão também, quer dizer, é o mesmo texto, né, para as 2. Obrigado. Deixa eu ver aqui, só um minuto, por favor. Ana Carmen. Então, eu queria observar, assim, eu acho que a gente tem uma coisa pragmática, né, para cumprir num prazo assim bastante curto, e eu acho que a gente tem uma conversa que se inicia, que é mais ampla e que deve ser aprofundada ao longo do tempo, após, inclusive, o envio desse primeiro diagnóstico preliminar, onde a gente vai apresentar a potencialidade de relação de uma carga horária de extensão dentro do nosso curso. Eu acho que a gente primeiro pode apresentar essa carga horária como uma potencialidade, e a partir daí a gente aprofundar debates setoriais, locais, e como isso vai ser feito, como é que a gente vai fazer essa articulação com a inscrição dos projetos no SIGPROJ. Aí a gente tem um universo bastante grande de questões que eu acho que podem ficar para um segundo momento, depois que a gente identificar o que a gente pode realizar como atividade de extensão. O que eu acho importante, e para mim isso é uma questão que eu acho que deve ser o pano de fundo da nossa conversa ao longo do tempo, é que o trabalho de extensão, ele visa não só o que o Ronaldo colocou, né, essa importância de mostrar, de ancorar o trabalho da universidade na sociedade, e a partir daí reforçar a importância da universidade no encaminhamento das grandes questões, dos grandes desafios do desenvolvimento brasileiro, mas ela visa também entender ou mapear demandas da própria sociedade em termos de problemas e questões que nem sempre estão contempladas na nossa visão da sociedade, né? Então, eu acho que é importante a gente entender que, muitas vezes, o nosso trabalho de extensão vai ser um trabalho de identificação de problemas que não estão necessariamente mapeados como grandes áreas de conhecimento e saber para a gente dentro da universidade. Então, assim, é uma mudança também nossa de postura no sentido de incorporar uma visão decolonial de mundo, né? Nós somos muito colonizadores como universidade, né? Nós colonizamos o pensamento, nós temos pesquisas estruturadas, nós temos uma visão de mundo que o que se pretende é um certo chacoalhar dessa nossa hegemonia intelectual, né? E, sobretudo, também essa identificação dos saberes locais, não só do que a sociedade demanda da universidade como produção de conhecimento, como resposta para os seus problemas, como o quanto esses grupos sociais possuem soluções e visões de mundo e saberes locais que podem ajudar a universidade a construir essas respostas, a construir essas soluções. Então, eu acho que o trabalho de extensão, nesse primeiro momento, ele pode ser também um trabalho de mapeamento dessas situações, né? Então, eu tenho um grupo social, eu tenho um projeto, eu tenho uma região onde eu estou trabalhando. Então, inverter esse papel de eu levar um projeto, de eu levar uma solução para eu tentar buscar
temas e questões que a sociedade me trazem para que isso se transforme numa linha de pesquisa, numa forma de ensinar. Eu acho que nós temos grandes buracos estou terminando, tá, gente? Na nossa forma de ensinar, que são inclusões de temas, né? Por exemplo, a questão da acessibilidade em toda a sua grande dimensão, né? E enquanto uma questão que a sociedade vem colocando para os governos, né? As questões de você incluir as pessoas que precisam de cuidados especiais, precisam de cidades mais acessíveis, né? E, ao mesmo tempo, as questões dos afrodescendentes, dos indígenas, das complexas questões de gênero hoje colocadas pelas sociedades. Então, assim, a incorporação dessas temáticas para além de um discurso, eu acho que, na extensão, ela pode se transformar numa prática muito rica e importante. E talvez os professores pudessem pensar, no primeiro momento, nessas extensões como mapeamentos de situações que possam vir a se consolidar como projetos, como ações, etc. E tal. Essa era a minha sugestão. Ótimo. Sérgio? Bom dia, colegas. A minha primeira contribuição aqui para o debate seria no sentido de reforçar, né, a urgência desse ajuste. Nesse momento, eu acho que a gente talvez não consiga chegar a um modelo ideal, e aí eu acho que a forma mais prática, mais rápida, seria, sim, o cômputo da carga horária de extensão nas disciplinas obrigatórias. Pode colocar nas optativas? Sim, pode e deve. Mas optativa é aquela coisa um pouco fluida, né? O aluno opta por fazer a disciplina ou não. Então, talvez a gente tenha um esforço para centrar as 430 horas nas disciplinas optativas nesse primeiro momento. Num segundo momento, né, que eu acho que vai estar começando a ser debatido isso em breve, questão da revisão curricular, aí sim a gente pode discutir formas mais amplas, né? Talvez até um espaço de uma ação conjunta entre professores, como se fosse uma disciplina de um projeto de extensão, onde pudessem estar reunidos vários saberes, várias contribuições, e aí sim uma aplicação prática, né, num determinado local, numa determinada comunidade, mas isso eu acho que é assunto para revisão curricular. E só para terminar, uma questão que já foi colocada em conversas anteriores, né, não sei se foi na esfera do departamento, ou até mesmo do NDE, a gente vai encarar essa incorporação da carga horária nas disciplinas obrigatórias, nas disciplinas, né, do curso, desde a fundamentação, ou vamos centrar esforços na profissionalização, entendendo que o aluno já vai ter uma formação mais robusta, e aí sim a extensão, né, no seu sentido de trabalhar um saber, poder ser desenvolvida mais à frente. Então, basicamente isso. Obrigado. Tá ótimo. Professora Heloísa? Bom dia a todos. Bom, eu tenho algumas questões que na realidade, são dúvidas, porque, assim, eu participei da reunião que foi conduzida no dia 6 de maio, conduzida pela pró-reitora da Prograde, e ficou muito claro que não havia necessidade nenhuma de fazer uma hierarquia entre quais disciplinas devem ser privilegiadas em relação à carga extensionista. Todas as disciplinas do curso, sejam elas obrigatórias, optativas, enfim, podem ser objeto desse ajuste curricular. E eu entendi também, posso ter me enganado, eu entendi também que o que a gente está, nesse momento, demandando
e foi demandado pela Pró-Reitoria, é um ajuste curricular. Então, não se trata de alterar ementa, né? Isso pode ser feito, né? Altera-se o conteúdo programático, né? Pelo menos a resolução, todos esses informes que foram colocados aqui, os links que foram colocados aqui pela Flávia, eles ressaltam isso. Então, o que a gente, nesse momento, infelizmente a gente está fazendo isso de uma forma assodada, né? Mas, na realidade, seria uma alteração, um ajuste curricular, né? E uma alteração, se for o caso necessário, aí, do conteúdo programático. Então, essa compreensão que eu tive da reunião, e queria que, enfim, a comissão esclarecesse se eu estou no caminho errado, porque é exatamente esse entendimento que eu tive, e eu acho que é isso que a gente deve passar aí para os professores nesse momento. Exatamente isso, Heloísa. Não há mudança de ementa, nada. O máximo é a adaptação do objetivo da disciplina com a questão do ajuste curricular, determinando o cargo horário extensionista dentro da carga horária já existente de cada uma das disciplinas. Podem ocorrer em todas as disciplinas, considerando que o aluno deva completar a carga horária de extensão junto com o seu período de formação, que no caso da escola de arquitetura são 5 anos. Então, a gente tem que contemplar tanto as disciplinas de base quanto as profissionais, tanto as obrigatórias quanto as optativas, e dentro disso ter a carga horária colocada. Tá? Não, o entendimento correto é esse. E aí podem ter outros entendimentos próprios da escola, mas eu acho que poderia ficar isso muito mais para uma revisão curricular em um outro momento. Nesse momento é ajuste para a inserção de carga horária. Gustavo? Eu acho que é isso, Flávia, é esse ajuste que a gente vai ter que fazer, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma questão posterior, que já foi levantada pelo Sérgio, pela própria Ana, a importância da gente tomar essa informação como algo tremendamente interessante e positivo para a nossa escola, para as nossas disciplinas e também para as nossas relações. Aonde eu estou querendo chegar com isso? Abre-se a oportunidade da gente poder se conectar de maneira mais efetiva. Como Flávia falou, possibilidade de disciplinas de projeto conversarem de maneira mais integrada, né, de a gente construir um projeto, né, anual que seja para determinadas disciplinas, né, isso pode estar acontecendo também. Essa possibilidade da gente lidar com contribuições distintas, né, diferentes, que o Sérgio falou, né, ou seja, de professores que têm expertises diferentes. Então, eu acho que isso é muito interessante para as disciplinas que a gente tem, talvez a disciplina de projeto, né, ou um conjunto de disciplinas de projeto possa ter uma visão, né, possa construir uma relação, né, fruto de uma determinada extensão coletiva a essas disciplinas, né? E o entendimento de que, provavelmente, num outro momento da minha vida, eu vou estar dando uma outra disciplina. Então, de que talvez eu tenha que me adaptar a uma nova situação. Então, talvez eu não esteja carregando essa carga de extensão comigo para essa outra disciplina. Ela deve ter um caráter diferente, porque isso é organizado de uma outra maneira, por exemplo, na disciplina de paisagismo. Então, acho que isso abre precedentes interessantes e importantes para que a gente possa discutir isso mais adiante. Só essa observaçãozinha que eu vejo aí com bons olhos aí essa possibilidade de trabalho coletivo, né, dentro dessa figura nova aí que se apresenta para a gente, de inserir essas cargas horárias de extensão, né, na carga horária aí das nossas disciplinas. Ótimo. Maurício? Bom dia a todos. Na verdade, eram mais dúvidas do que comentários, mas as duas questões principais que eu estava pensando aqui, depois da apresentação que foi feita,
o Sérgio Bahia abordou, né? A questão dos ciclos, né, de ensino, o básico e o profissional, que a nossa escola tem implantado. Me parece, a princípio, que é muito tentador a gente imaginar uma carga de extensão mais no ciclo profissional do que no ciclo básico, por motivos óbvios. Mas eu acho que é uma certa ilusão esse raciocínio, porque também, se o aluno, desde o ciclo básico, ele se ambienta nesse universo da extensão, claro que o desenvolvimento e aprendizado e participação dele no ciclo profissional vai ser melhor do que se ele estiver experimentando isso inicialmente apenas no ciclo profissional. Além disso, tem a questão da possibilidade real, concreta, matemática, dessa carga horária necessária para atingirmos as atividades de extensão, ela estar concentrada apenas no ciclo profissional. Realmente, eu acho que 430 horas de atividade de extensão vão ter que estar distribuídas ao longo de todo o curso e não apenas no ciclo profissional. Eu mesmo pensava nisso inicialmente, que seria mais proveitoso, mas já estou considerando que não seja possível, nem interessante do ponto de vista didático, né? E a segunda questão, aí sim que me parece mais complexa, é se as disciplinas optativas terão participação nesse cômputo e como isso será feito, porque as disciplinas optativas elas nem sempre são oferecidas na sua totalidade. Eu mesmo crio um rodízio nas disciplinas, por exemplo, de projeto cenográfico e a última disciplina de edifício teatral contemporâneo, em que, se eu tivesse montado um programa de extensão para alguma delas, ela teria um intervalo hipotético, teórico, de 1 ano e meio para voltar a ser implementada. Então, essa discussão, para mim, é mais complexa do que a anterior, e aí eu não sei se já há reflexão sobre isso, ou se a gente vai sedimentando aí com as propostas que surgirão a partir do questionário. Era isso, por enquanto, gente. Tá ótimo. Eu vou abrir para a Ricarda falar, depois eu posso comentar um pouco. Ricarda? Bom dia a todas e todos. Bom, minha dúvida ou minha questão, eu não sei se ainda conversaremos hoje sobre exemplos mais específicos de como as disciplinas podem incorporar essa carga horária de extensão. Assim como o Sérgio falou, e agora o Maurício reforçou também, eu entendo que essa carga horária tem que ser concentrada, sim, nas disciplinas obrigatórias, em função de que os alunos não fazem todas as disciplinas, não precisam fazer, né? E como vai haver esse convencimento? Então, eu vou dar um exemplo prático, assim, ao mesmo tempo perguntando se seria assim o raciocínio. Sérgio e eu oferecemos a disciplina Arquitetura, Urbanismo e Sociedade, que é do primeiro período. Eu vejo um potencial de que parte da carga horária da disciplina se transforme em extensão, sim. E desde o início da pandemia até hoje, a gente provavelmente vai continuar incorporando isso no retorno total ao presencial, nós já fazemos um certo trabalho de sensibilização do aluno em relação à sua inserção na cidade, né? Então, eu pergunto o seguinte, se a gente poderia pegar parte da carga horária da disciplina
para fazer, num primeiro momento, um mapeamento através de um formulário Google, que a gente já aplica com determinados objetivos, e, num terceiro momento, que seria mais para o final da disciplina, fazer uma atividade junto a um determinado contexto identificado pelos próprios alunos, né? De repente, fazer oficinas, conversas com a comunidade e levantar algumas questões e temas. Enfim, isso se caracterizaria numa atividade de extensão. Eu acho que a gente tem que começar a apresentar exemplos práticos de como incorporar essa carga horária às disciplinas. Por enquanto, é isso. Ótimo, Ricarda. Eu vou responder e depois eu abro os demais, juntando um pouco essa questão que a Ricarda e o Maurício colocaram. O nosso curso tem, dentro da sua formação de 4.300 horas, a necessidade dos alunos cumprirem disciplinas obrigatórias e também uma carga horária de disciplinas optativas. Então, se eu não me engano, e a Ana Carmen pode tentar me ajudar, eu acho que são 120 horas para as disciplinas que os alunos têm que cumprir de carga horária de disciplinas optativas. O que coloca que eles... Oi? Optativa 225 horas. Então, eles são obrigados... Obrigada, Ana Carmen. Eles são obrigados a cumprir 225 horas dentro de disciplinas optativas. Então, assim, é importante que a gente também tenha disciplinas optativas com carga horária extensionista, uma vez que eles são obrigados a cumprir. Claro que as optativas são mais de acordo com o perfil de cada aluno e aproximação com os professores. Então, isso é possível. Dentro também dessas disciplinas optativas, uma coisa que, por exemplo, eu estou fazendo no TUR, que a gente tem uma conversa hoje, porque essa conversa também da extensão já foi iniciada há algum tempo no TUR, com o início da comissão chamada pela professora Heloísa, a gente já vem conversando a carga horária extensionista, e eu tenho um projeto de extensão que eu desenvolvo junto com a professora Adriana, em que também a gente está com professores da Rural e da UFRJ. Nós vamos lançar uma disciplina optativa que é ligada ao projeto de extensão e ao projeto de pesquisa, e eu venho conversando com a professora da UFRJ para ela também ter uma disciplina na UFRJ em que vai ser no mesmo dia e a gente possa fazer atividades de campo, oficinas em conjunto, porque é da geografia. Então, eu estou entendendo que eu tenho uma questão própria da arquitetura, estou fazendo a relação interdisciplinar entre outras instituições de ensino, mas eu venho com toda a ementa e tudo está sendo construído em cima do meu projeto de extensão, que é demandado pela sociedade. Então, a gente tem toda a relação sendo construída. Então, é tentar enxergar a optativa como uma possibilidade de estar engajando outros projetos de extensão, ações extensionistas complementares a essa carga horária. O que eu acho também que é interessante nessa relação dessa disciplina optativa está atrelada a algum projeto extensionista. A gente consegue, mesmo com a questão de intercalar tempos, a gente consegue manter ele para além da disciplina que pode só iniciar a conversa extensionista. Então, por exemplo, eu tenho a disciplina de PP, posso iniciar todo o processo de extensão em cima de metodologia, de apreensão da relação da paisagem, e chegar num projeto de extensão dentro da optativa, continuar com aquela metodologia e realmente aplicar. Eu tenho cargas horárias extensionistas diferentes, sendo complementares. Posso complementar em outras atividades. Então, acho que isso se torna mais interessante. Quanto à sua disciplina específica, Ricarda, eu fiz uma consulta a outras universidades que eu tinha contato, a Federal do Espírito Santo, a de Pelotas, e a UFMG. A de Pelotas, se eu não me engano, ela teve a revisão curricular junto com a discussão da mudança, da questão da extensionista, e ela botou justamente no primeiro período, uma disciplina que era Sociedade, Arquitetura e Extensão. E ela colocou toda essa carga extensionista justamente entendendo a importância da disciplina. Então, eu acho que você está com o entendimento correto sobre a disciplina e a maneira como você vai ministrar as ações, oficinas, ou seja, o que for, é uma relação
que você pode ter uma conversa com o Sérgio ou a gente ainda ter um aprimoramento sobre a questão. Tá? Então, eu vou passar, então, para os próximos que já estão inscritos, e se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode falar um pouco. A não ser que alguém queira complementar alguma coisa sobre essas respostas. Quer, Ronaldo, Adriana, Gustavo, não sei. Não? Tá. Então, Pedro, por favor. Bom dia aí a todos. Desculpe, eu só consegui participar a partir mais ou menos das 9 horas, então talvez eu tenha perdido alguma parte, mas eu acho que é importante nessa questão da extensão, acho que uma coisa que ainda não foi mencionada desde que eu entrei para cá, é que dentro do mercado geral de projeto existe um aviltamento muito grande dos profissionais, dos escritórios que militam nessa área e tal. Então, eu acho que nós, eticamente, temos que tomar um certo cuidado, né, com as demandas que vêm da sociedade para nós, no sentido de não piorar esse quadro de aviltamento da remuneração de projeto dentro da sociedade brasileira, de uma maneira geral. E aceitar demandas, que são demandas, um pouco na linha do que a Ana Carmen comentou, né, que seriam demandas, vamos dizer assim, que deveriam ser supridas pelo mercado. Você está entendendo? Isso me preocupa porque a gente vê, às vezes, movimentos que são assim, até bem intencionados com relação a concursos de estudante e outras coisas, que, na verdade, né, quer dizer, subdimensionam uma capacidade que ainda não está plenamente instalada, que é o registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, eu acho que tem que ter uma curadoria ética, né, na seletividade dos trabalhos de extensão, no sentido de que eles sejam efetivamente alguma coisa colocada como, acho que a Ana Carmen colocou bem, no sentido assim, de um trabalho contra-hegemônico, né? Não no sentido daquilo que está sendo feito já e que já é contratado aí, porque senão a gente vai fazer parte de um processo de aviltamento, né, dos trabalhos demandados dentro do mercado. É isso. Obrigado. Tá ótimo. Agora, professor Ronaldo. Marília, na verdade. Desculpa, Ronaldo, é verdade. Marília, porque ela caiu. Marília. Bom dia a todos e todas. Na verdade, eu tenho mais uma dúvida, né? Porque foi colocado que, com esse questionário, cada professor vai responder qual é a possibilidade de inclusão de carga horária, né, de disponibilidade de carga horária para extensão, mas as disciplinas não são dos professores, né? Inclusive, ultimamente, tem tido uma dança da cadeira assim, muito frequente por conta da pandemia. Aí eu pergunto, uma vez esse professor respondendo esse questionário, estabelecendo, sei lá, 10 horas de carga horária nos próximos períodos, isso vai ser questionado novamente? Como é que vocês vão garantir que na mudança de professores isso vai se perdendo, né? Eu acho que isso vai se tratar do ajuste curricular. O ajuste curricular está dizendo que vai ter 10 horas de extensão, cada professor que passar ali vai ter que cumprir as 10 horas de extensão. Isso não é, volto a dizer, isso não é uma opção do professor, é uma carga horária da disciplina. Não pode o professor escolher dar ou não dar, ele tem que dar semestralmente, porque isso é parte obrigatória da formação do aluno. Desculpa, mas aí, nesse caso, quem vai definir isso é quem está atualmente na disciplina. Não, por isso que a gente está pedindo para que a discussão seja entre professores e que também o próprio departamento oriente quanto a essa questão. Tá? Por isso que também 3 professores da mesma disciplina, cada um não pode decidir qual carga horária vai ter. Tem que ter isso amarrado pela disciplina em si. Tá? Professor Ronaldo. Isso, assim, em tese, fica tudo muito relativamente simples, né? Mas na prática isso vai ser muito difícil, no final das contas, a gente imaginar
como se estabiliza, né, essas cargas horárias em função de professores que observam as disciplinas de maneira heterogênea, né? E aí, respondendo um pouco, Marília, eu acho que essa vai ser, na verdade, uma busca a cada semestre, a cada ano, né? E, assim, entendendo as demandas que também podem aparecer em função do contato com as comunidades, as demandas também são muito mais heterogêneas do que as nossas próprias disciplinas, e isso pode fazer com que, em algum momento, a gente tenha uma demanda maior, em outro momento, tenha uma demanda menor. Esse cálculo vai, na verdade, ter que ser repensado. Eu acho que as disciplinas optativas, elas são estratégicas, né? Eu concordo com o Sérgio, né? Não deveríamos pensar nelas como as disciplinas prioritárias para abarcar essa carga horária, mas elas vão ser estratégicas porque, muito provavelmente, em alguns semestres, em alguns anos, a gente vai ter uma redução de cargas horárias de extensão em função de alguns convênios que não são realizados, alguns termos de colaboração técnica que terminam, né? E, assim, para quem trabalha com extensão, né, a gente sabe que é difícil, às vezes, você termina uma atividade que tem uma intensidade muito grande, né? A gente já passou 5 anos junto de uma mesma comunidade. Quando termina, você tem que rearticular tudo novamente para buscar novamente atender uma outra demanda, né? E aí você tem ali um momento onde você não tem uma carga horária para computar nessa relação com a disciplina diretamente. E aí, pensando nisso, e Ricardo falou de exemplos, né? Flávia também colocou alguns exemplos, eu estou muito também preocupado em fazer com que as atividades de extensão que nós temos feito no nosso grupo de pesquisa, e também que a gente incorpora a disciplina, né, em algum momento, que ela seja mais estável, né? E aí eu acho que uma ideia que é muito assim interessante, eu acho que mais aí tem muito mais a ver com arranjo institucional UF do que propriamente com o nosso pensar de maneira fragmentada, é pensar nas relações possíveis, né, que a Escola de Arquitetura e Urbanismo pode estabelecer com outras instituições governamentais, como prefeituras, né, do Estado. Eu acho que a gente tem que relacionar esse momento importante como também um momento importante político para repensar a escola na sua relação com as outras instituições, né? A gente está nesse momento, né, está sendo encaminhado, né, pelo Departamento de Arquitetura a aprovação de um termo de apoio técnico com a Secretaria Municipal de Educação do Rio, né, que a gente está relacionando a nossa atividade de extensão com uma escola municipal em Rio das Pedras, que eu conversei com a diretora na semana passada sobre a nossa demanda e ela achou muito interessante essa possibilidade de nós termos um projeto guarda-chuva, né, UF, Secretaria de Educação, onde vários projetos específicos eles pudessem ser abarcados, né? E aí, na verdade, a gente conseguiria relacionar isso não em projetos, né? Eu acho que tem 2 caminhos importantes que a gente pode refletir, né? Que são os projetos específicos, né? Que o professor atrela a sua atividade, e nós, conjuntamente, pensarmos no programa, né? E aí eu acho que é um objetivo muito mais consistente do ponto de vista da gente ter um espaço de troca maior e mais estável para as nossas atividades. Porque, no final das contas, tem alguns exercícios que podem ser muito simples, né, que a gente não pensa no primeiro momento, né? Por exemplo, a discussão que lá na escola, em Rio das Pedras, de nós, todo semestre, a gente faz seminários dos estudantes, né, sobre caracterização, diagnóstico de algum ambiente urbano, né? A gente, ao invés de fazer isso nas nossas salas de aula, a gente pode levar isso para uma escola municipal, a 5ª, 6ª série, né, apresentar isso para crianças, adolescentes, né, toda essa discussão que nós temos na relação de reconhecimento do espaço, isso já é um objeto super interessante para a discussão das disciplinas de geografia dentro das escolas. E aí a gente vai conseguir incorporar a carga horária de extensão, né? Eu acho que é um objetivo bastante louvável, né, de relacionar os nossos alunos também com uma prática docente, né, deles se exporem e buscarem um exercício de linguagem para apresentar suas reflexões para um público completamente diverso. E aí eu acho que a UFIC, a arquitetura de modo específico, a gente pode pensar na aproximação com a Secretaria de Educação
de Niterói, né? Eu estou depois desse contato com a escola lá de Rio das Pedras, né, eu vou também retornar um contato que eu tive com o Colune, né, da UF, né, e também buscar essas relações das nossas disciplinas com a escola que está do nosso lado, né? Eu acho que seria interessante a gente pensar nessas relações também das nossas disciplinas a partir desses outros públicos escolares, né? E com isso a gente poder ter um horizonte de trabalho e extensão que ele seja mais estável e com outra preocupação também, que não adianta a gente sair buscando relações com comunidades e grupos sociais, e muitas vezes a gente desenvolve perspectivas de projetos que são interessantes, mas isso gera uma expectativa muito grande nos grupos, né? Imaginar que isso não é positivo, né? E no final das contas, essa relação a partir das escolas, né, a troca de conhecimento a partir das escolas, ela pode ter um caminho de realização interessante, né? E só para finalizar, né, concordando com o Maurício nessa discussão também, né, do ponto que o Sérgio havia apresentado, né, na relação das disciplinas iniciais com essa prática extensionista. Eu acho que é fundamental, a gente não pode perder essa possibilidade de exercitar também com os alunos que estão entrando essas relações de extensão. E, de modo específico, acho que as disciplinas de projeto, elas têm um papel importante assim, na relação de incorporação de carga horária de extensão, né? Desde que a gente relacione um pouco mais, né, nossos campos a demandas que podem ser apresentadas pelo poder público municipal, por alguns movimentos sociais, né? E eu acho, e aí respondendo ao Pedro, né, eu acho que tem uma bifurcação nessa discussão do mercado, Pedro. Porque assim, todas as demandas que vêm até nós, né, de comunidades, são demandas de grupos que não têm como pagar pelos seus projetos e demandas que nenhum escritório de arquitetura, por mais crocodilo dante que ele seja, ele consegue fazer porque ele não tem como viabilizar economicamente, né? E aí eu acho que essa discussão a gente tem que ter realmente entre nós para alimentar essa reflexão do que é passível, o que não é passível de ser abarcado nessas trocas de extensão, principalmente aquelas que são relacionadas a projetos. É isso. Ótimo, Ronaldo. Professor Jorge Batista. Bom dia para todo mundo. E a minha fala vai um pouco, né, no sentido da fala do Ronaldo, com quem eu concordo com tudo que ele colocou aí, né? Lembrando também a Ana Carmen da extensão como uma oportunidade de maior aproximação com a sociedade, né? Maior legitimação da nossa importância, da nossa possibilidade de contribuição. Acho que a gente vai ser mais bem visto, mais conhecido. A gente está um pouco fechado dessa sociedade, de um modo geral. Eu lembrei aqui também de um tempo que existia um projeto que muitos criticavam, mas que funcionou durante muitos anos, que era o projeto Rondon. Aquilo era um projeto extensionista, mas havia toda uma organização, toda uma estruturação, e os alunos podiam, inclusive, irem trabalhar em regiões distantes do país, havia apoio da aeronáutica, enfim, do Exército, para que esses alunos se deslocassem, né? E também tivessem um mínimo de possibilidade de permanência nos locais de atuação, né? Então, concordo com o que o Ronaldo falou, né? Também a gente tem que ter essa preocupação que o Pedro coloca das realidades adversas, né, da nossa sociedade, o quanto a gente pode e temos para contribuir, mas tendo um limite claro que a nossa contribuição é o conhecimento, uma vez que a universidade, do jeito que se encontra, ela não tem possibilidade de dar-nos nenhum apoio para a execução desses projetos. Então, nesse sentido, é que eu estou pensando muito, né, já perguntei isso com a Flávia, com a própria Ana Carmen, como é que a universidade poderia fazer a divulgação? Ronaldo está sugerindo aí essa aproximação com prefeitura, instituições, né? Isso eu acredito que seja uma possibilidade. Mas temos outros tipos de projeto, como cursos, né, que nós podemos fornecer
de sensibilização, como a Ricarda falou, em arquitetura, urbanismo, sociedade, cursos mesmo de formação contínua, como eu estou pretendendo fazer em relação a estilos e épocas e história dos jardins que acontece na disciplina Teoria da Paisagem, do Paisagismo, que poderia ser interessante para tantos profissionais de jardinagem, né, que são tão pouco assistidos. Nós não temos aqui no Rio de Janeiro uma boa escola de jardinagem. Era sonho do Burle Marx. Né? Quando você quer conseguir um jardineiro, é uma dificuldade. A maioria deles não tem nenhum tipo de formação. Né? Conhecem as plantas, porque vão aprendendo, vão conhecendo e gostam, enfim. Então, a universidade poderia ter um portal de divulgação dessas iniciativas, principalmente essa de fluxo contínuo, e também de abertura para convênios com instituições, e eu acho que até a partir daí, né, a gente conseguir algum tipo de recurso para fomentar iniciativas como aquelas, né, que a Flávia estava colocando em Teresópolis, né, nas áreas acidentadas pelas tragédias aí, catástrofes ambientais, tem N possibilidades, né, de contribuirmos com o projeto Paisagismo e fazermos ali bons projetos de extensão. Mas temos que ter um mínimo de apoio, né? Até porque para levar os alunos daqui para Teresópolis, isso representa um custo. Então, é isso, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas expectativas, ainda mais que estamos tão, né, pouco estruturados para oferecer qualquer coisa que implique em transporte, deslocamento, hospedagem de estudantes. E a gente precisa muito, né, não só organizar no nosso curso essa carga horária, mas também ter como viabilizar isso. Como que a gente vai ter esse tipo de apoio, de divulgação, senão, além de preparar o curso a cada período novo, a gente vai ter que sair por aí procurando público para participar dessa extensão? Acho que isso não pode ser colocado totalmente, né, nas costas dos professores. Tem que haver, né, um setor na ProEx que pense esse novo momento da extensão na universidade. Eu acho que pode ser muito bacana, muito legal para a própria universidade, mas se for bem organizado. Era isso. Tá ótimo. Quanto à questão do professor Jorge, há um setor específico, mas há procedimentos que devem ser considerados na relação de ações extensionistas abertas ao público. Quanto à questão para emissão de certificado, divulgação, tudo isso há um setor específico hoje. A gente ainda pode ter outras reuniões tocando justamente dentro desses assuntos. A gente hoje está mais focada na questão da carga horária curricular, de como a gente pode ter essa aproximação, mas eu posso voltar a falar sobre isso mais para o final, de como a gente pode ter esses procedimentos, tá, Jorge? Deixa eu ver o próximo, acho que o professor Jerônimo. Bem, um bom dia para todas e todos. E eu creio que os colegas e as colegas que me antecederam levantaram alguns pontos que eu considero muito importantes. Eu creio que a professora Ricarda fez uma exposição sobre os desafios da sua disciplina com o professor Sérgio Bahia, e esse exercício de simulação em cada uma das disciplinas sobre como incorporar uma nova atividade seria algo muito interessante. Obviamente que isto não será feito hoje, mas eu tenho uma grande curiosidade como, nas disciplinas de projeto, será possível, considerando as singularidades de cada programa, contemplar essa exigência, numa outra palavra, para que seja contemplada essa demanda de uma carga horária em atividades de extensão. O professor Pedro, por sua vez, citou algo que eu considero também interessante, que é como balizarmos as nossas atividades de extensão de modo a não ocuparmos espaços que devem ser ocupados pelo mercado.
dos profissionais de arquitetura e urbanismo. Anos atrás, talvez os que estão na escola há mais tempo devem se lembrar de uma situação absolutamente exótica em que foi proposto que a escola desenvolvesse um concurso com os alunos, orientados, obviamente, por professores, para a construção de uma sede campestre da Associação de Magistrados do Rio de Janeiro. Isso é algo absolutamente inaceitável e nós, naquela ocasião, descartamos essa possibilidade. Porque, como o professor Ronaldo afirmou, e eu concordo integralmente, as demandas com as quais nós trabalhamos no campo da habitação social, nas disciplinas de projetos de habitação social, são daquele segmento que não é, em absoluto, mercado de trabalho para os nossos colegas que estão na vida profissional, com seus escritórios. E talvez, como o professor Pedro lembrou, seria interessante criar algum mecanismo que pudesse impedir aberrações como essa que foi proposta anos e anos atrás para a construção, para o desenvolvimento de um projeto por uma associação que tem todas as condições de contratar um profissional de arquitetura e urbanismo. E sobre o que o professor Jorge disse, eu concordo integralmente também, porque ao longo da minha atuação profissional na escola, os trabalhos que surgiram em que houve a participação das comunidades, e foram muitos e muitos trabalhos, eu diria que praticamente quase todos, exceto naquelas circunstâncias em que a violência impediu a realização de um projeto, e tivemos que suspender e mudar a atividade, contou com os vínculos, com as relações que eu havia construído na minha vida profissional. Eram relações de ordem pessoal, eu diria, contatos com presidentes de associações de moradores, contatos com profissionais que atuavam nas prefeituras ou no governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vejo que, se há uma intenção de criar algo sistemático, isto não pode ser uma tarefa do professor. Deve ser criado, sim, e esse é um desafio, um sistema, a professora Flávia fez uma referência a isto, mas não sei como isso vai ser trabalhado na esfera da universidade, como um todo, com as suas diferentes situações, para que essas demandas elas pudessem surgir da sociedade e elas fossem avaliadas por essa, vamos chamá-la de comissão, que o professor Pedro sugeriu. Porque nós temos histórias de trabalho diferentes. Para um outro colega, para uma outra colega, essa articulação pode ser muito mais complexa do que para outros, em função de diferentes histórias de vida profissional. E não há nenhum problema nisso. Nós temos histórias de vida profissional diferentes, e é bom que seja assim. Então, finalizando, eu creio que nós estamos diante de um desafio. Ou, e eu espero que seja possível, transformar essa aproximação da universidade com a sociedade, apresentando projetos que de várias maneiras possam contribuir para processos de transformação, que é o grande compromisso, que sempre foi uma característica da nossa escola, esse comprometimento social, ou então será um grande faz de conta, onde haverá algo formalmente construído, mas que nunca se materializará como realidade, exceto mais uma formalidade burocrática a ser cumprida. E transformar isto em realidade vai ser o grande desafio para nós. É isso. Tá ótimo. Eu sei que pensar a extensão, de uma forma geral, ela nos suscita muitas dúvidas, muitas questões,
mas eu acho que a gente vai ter que ter outras reuniões focadas com esse assunto. O nosso chamamento para essa convocação e o objetivo da gente é tentar tirar a dúvida específica sobre a integralização dessa carga horária, uma vez que a gente ainda tem mais 2 fases de aprovação, e isso tem que acontecer integralmente até agosto. Pensando que vários professores vão estar em períodos de férias, a gente está querendo fazer tudo até dia 20 de julho. Então, eu vou chamar o foco aqui novamente para a questão de que a gente tem que discutir, tirar essas dúvidas. Vocês, por favor, depois respondam ao questionário que está sendo enviado, para que a gente tenha esse panorama de contabilização junto à carga horária, porque a única questão específica é preenchimento do ajuste curricular para a efetivação disso em 2023. Diversas outras questões vão nascer a partir do momento em que a gente estiver executando essas ações extensionistas. Podemos alterar essas cargas horárias. Ainda vai ter a discussão da própria mudança curricular, onde a gente vai ter um aprofundamento da relação da extensão nas disciplinas. Eu acho que entender que isso é um processo interessante na formação do aluno, ele ter contato com a extensão, não focado num produto que vai ser entregue para uma relação de mercado, mas na formação e no processo contínuo de discussão e reflexão crítica, uma vez que parte da relação do protagonismo do aluno junto à sociedade. Eu acho que todos os professores têm completa consciência de saber o que seria um apelo de mercado, um apelo de formação do aluno, aonde tem essa demanda que pode ser cumprida por um escritório, aonde a universidade pode se engajar. Eu não vejo que pessoas aqui possam não ter essa consciência. Podem até atuar fora dela, mas não necessariamente que ele não tenha essa consciência. Então, eu acho que se a gente conseguir tentar pensar que a gente ainda vai ter que passar tudo isso pela PROES, voltar para a escola, aprovar no colegiado de curso para ir para a reitoria, e a gente tem até dia 20 de julho, é urgente que vocês entendam qual é a capacidade de uma disciplina ter carga horária extensionista já dentro da sua própria carga horária. Então, essas relações a gente tem que estar focando na discussão de hoje, e mais para frente a gente pode chamar uma outra reunião sobre o assunto e tratar desses panoramas. Eu ainda tenho outras dúvidas que eu já encaminhei para a Pró-Reitoria de Extensão e para a Pró-Reitoria de Graduação, e eles disseram que só podem me dar essas respostas após a eleição da reitoria. Então, a gente também vai ficar em aberto, porque tem uma eleição aí a caminho e tem toda uma organização de pensamento estrutural da UF que vai ser disponibilizada após essa votação. Aí eu vou abrir para os próximos comentários, professora Ana Carmen, depois Luciana Nemer. Eu acho que na fala da professora Luciana Nemer a gente encerra as inscrições e depois da professora Luciana já tem a professora Diná. Então, Flávia, acho que foi muito boa essa sua interrupção e fala, porque eu concordo integralmente com o que você está dizendo. Eu queria sublinhar essas questões que estão postas, né? A necessidade de que a extensão, nesse momento, nessa discussão breve que vamos ter, seja um pacto coletivo de professores, aprovado, né, e conduzido pelos departamentos e, posteriormente, pela coordenação de curso, né? Então, acho que é muito importante a gente entender esse chamado para um pacto coletivo de como é que podemos fazer essas ações inicialmente, entendendo que vamos fazer uma proposta abstrata no primeiro momento, em muitos casos, e que, na medida em que a gente vai realizando, a gente vai sentir a necessidade dos ajustes e de como essa realização da atividade extensionista vai nos levar para outras questões, como a manutenção de um projeto de extensão para um professor que muda na disciplina, o tempo de duração de uma atividade de extensão, que não é permanente, ela pode ser temporária, ela pode ter um prazo de 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres para ser realizada. Então, assim, existe uma série de questões que eu acho que vão ficar claras na medida em que a gente, apresentando a potencialidade de carga de extensão que a gente tem, coloque em prática isso e veja quais são os ajustes que a gente vai ter que fazer. Eu entendo que a atividade, a carga horária pode ser
permanentemente colocada nas disciplinas, mas os projetos, os temas, os assuntos vão ser sempre flexíveis, vão observar as competências dos professores, o tema escolhido para aquela disciplina, se for uma disciplina de projeto naquele semestre, a área nas quais estão sendo trabalhados, etc. e tal. Mas eu identifico, por exemplo, disciplinas que têm um potencial de extensão, né? Então, eu acho que, por exemplo, arquitetura, urbanismo e sociedade tem um potencial de extensão, estudos sociais e ambientais têm um potencial de extensão, sistemas construtivos têm um potencial de extensão na medida em que a gente observe que vamos trabalhar com autoconstrução, construções sustentáveis, conhecimentos locais no desenvolvimento das construções, vamos trazer isso para dentro da disciplina, vamos chamar as pessoas que constroem, que fazem esse tipo de atividade, pedreiros, carpinteiros, etc. e tal, para conversar com a gente. Então, assim, eu acho que existe muito potencial de trabalho se a gente mudar um pouco a nossa lógica de ensino e de abordagem de determinados conteúdos. Por fim, eu queria falar que não necessariamente, eu acho que isso vai ser uma discussão para um segundo momento, a atividade de extensão ela é uma resposta de projeto. Ela pode ser um diagnóstico participativo, ela pode ser um inventário participativo, ela pode ser o despertar do nosso olhar de arquitetos e urbanistas para processos participativos. A gente acha que processo participativo é assembleia, é referendar soluções que foram construídas muitas vezes em pranchetas, em gabinetes, junto à comunidade. Eu acho que a extensão nos chama a pensar isso de outra forma. O processo participativo como alguma coisa que vem da base, não sai do gabinete ou da prancheta ou da sala de aula para fora. Então, acho que todo esse universo, se a gente colocar na cabeça e começar a pensar, dar tratos à bola, eu estava aqui só finalizando, conversando com o Gustavo pelo WhatsApp, de repente a gente pode criar um espaço como sendo uma antena, onde a universidade emite ela fala dos seus projetos de extensão, mas ela recebe também as comunidades com o que as comunidades estão querendo que a universidade faça, estude, apresente soluções. De repente, a gente pensar a extensão como um espaço de antena, onde a gente recebe e transmite, é uma coisa interessante que a gente pode, ao longo do tempo, construir, né? Era isso. Obrigada. Professora Luciana. Bom dia, tudo bom? Gente, eu estava acompanhando a reunião aqui e eu consigo visualizar nas falas, né, possibilidades assim durante todo o nosso curso, né? Principalmente a fala da professora Ricarda me chamou bastante atenção com relação a isso, e a própria Ana agora complementou com o nome de algumas disciplinas possíveis, enfim. Quero colaborar também lembrando uma atividade que eu realizei, uma disciplina optativa, né? No ano de 2017, que assim, a primeira versão dela teve um grupo de cerca de 3, 4 alunos, a segunda já tinha 18, que estava relacionada à SOAME em Taquatiara e também ao INEA, as questões do bairro de Taquatiara, a própria AFIA. Então, foi uma demanda pelo registro de habitações do bairro, que algumas delas já foram até perdidas, né? Então, além da história do bairro, nós fizemos trabalhos de campo, foram 5 visitas, e nessas visitas os alunos fizeram desenhos e fotos das fachadas das casas, e nós tivemos muito suporte na época da presidente da SOAME. Então, essa preocupação deles da perda da identidade do bairro, né? Embora não seja, né, seja um bairro de elite de Niterói, então, a princípio, parece que pode ser uma coisa descartada, né? Mas, no entanto, esse ano mesmo, a gente tem aí a mudança, né, da legislação de Niterói, que quer, na verdade, pegar os lotes de Taquatiara, a cada 2 fazer 3, mudar o gabarito do bairro, aumentar a densidade, uma série de problemas relacionados à questão urbana de infraestrutura, que vem justamente dessa possibilidade de descarte dessas habitações. E eles fizeram posters, né, que ainda estão assim, para serem retornados, né, nisso veio a pandemia, a própria associação. Então, foi uma atividade bem interessante. Um outro momento também que eu vejo que poderia ter sido, né, considerado
extensão, mas a logística já é mais complicada, principalmente porque a gente demanda aí de um suporte da PROEX, né? Foi o concurso Museu da Ciência, que foi para a Prefeitura de Volta Redonda, a ser implantado num terreno de um colégio público, né? Público estadual, né? Na cidade de Volta Redonda, e aí os alunos, o Jorge estava comigo, Tereza, nós levamos cerca de 40 alunos inscritos. O Instituto Aço Brasil deu curso para eles, então dentro de um concurso de ideias, a gente agregou muito conhecimento. Os alunos de Niterói conheceram o Polo Universitário de Volta Redonda, né, tiveram aulas do Instituto Aço Brasil, envolveu a IAB, CREA na época, 2 prefeituras, enfim, vejo muitas possibilidades, né, me coloco aqui super interessada e à disposição aí para novas conversas. Vejo que essa primeira reunião hoje, assim, de forma muito interessante, muito importante para uma construção coletiva. Quero também lembrar a participação do NEPUR, né, através da professora Regina, tive com ela 2 anos, né, no projeto Mama África, que fica aí na rua da nossa escola, né? Então, eu acho que dentro do município de Niterói nós temos aí N demandas para começar a pensar e articular para nossas atividades. E é isso, quero dar parabéns aí à comissão pela organização da reunião e as falas de todos. Falas vão ser seguidas de Ná, depois Ivan. Só lembrando para que a gente tenha uma certa brevidade, porque a gente vai seguir para a reunião do tour às 10h30 e a gente precisa realmente encerrar a reunião. Gente, eu serei super breve, então. Eu só queria comentar da minha experiência, foi exatamente com o seminário Arquitetura Indígena, Bioclimática e Extensão. E o que ocorreu? Ocorreu realmente uma parceria com o Maquinho. Nós demos o curso dentro do Maquinho, que é um órgão da Prefeitura, Secretaria de Tecnologia. Agora, o que eu fico sentindo dessa reunião, né? Estamos aqui numa executiva, com esse comitê muito bem formado, e com a Ana Carmen aqui, e com agora a Heloísa saiu, mas Ricardo ainda está aqui. Eu acho que precisa uma decisão da direção da escola. O que seria isso? Selecionar aqueles órgãos que já vimos trabalhando. O caso da própria Prefeitura de Niterói, Pedro está aqui representando o IAB, Sofia Éder, que fez o Muro Verde lá dentro do Morro do Palácio, está na presidência do CAL. Então, eu acho que esses órgãos já deveríamos ter um acordo preliminar dos cursos interessados, no caso do CAL, habitação social, que eles vêm fazendo um diagnóstico, indo, inclusive, por todo o Rio de Janeiro, determinar o que é preciso agir em termos de cursos técnicos até para construtores de favelas, e tudo isso está sendo feito pelo CAL, porque é uma questão do coletivo, né? Então, eu acho que agora uma executiva, esse grupo executivo, formalizar convênios, quer dizer, saber, existe um convênio já firmado da PROEX com a prefeitura. Eu senti falta dessa parte executiva quando eu estava lá, porque eu queria formalizar e não tinha esses dados. Tá? Então, é só uma sugestão aqui executiva para viabilizar, como disse o Jerônimo, não ficar só no papo furado que vai ter extensão, né? De fato, existe um documento firmado com a prefeitura, existe uma formalização nossa com a nova presidência do CAL, com o IAB, com os órgãos de classe, que possam trazer já essas demandas desses órgãos que já estão trabalhando também. Tá? Então, fica uma sugestão, parabéns aí pela iniciativa, eu sou uma devota da extensão. Obrigada. Obrigada, Diana. Ivan? Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer as solicitações aí. Mas eu acho que, assim, das minhas disciplinas que eu dou, que é de projeto de orçamento, planejamento, eu acho que eu posso contribuir bastante com os vários grupos de projetos de extensão, né? Eu acho que a gente pode contribuir, envolver os alunos no sentido de ajudar a fazer os orçamentos, né? Na verdade, todo mundo quer saber os custos das coisas, né? Quanto que custa. Acho que a gente pode ter assim,
o envolvimento de assessoria mesmo, de ajudar todos os grupos de trabalho. Não sei muito bem como fazer isso, a minha experiência não é quase nada na extensão, mas eu tenho uma experiência de prefeitura, eu trabalhei muitos anos na prefeitura na habitação. A gente fazia muito projetos de habitação popular, de infraestrutura urbana, escadarias, rede de esgoto em comunidades. A coisa mais triste que acontecia quando você envolvia o pessoal, fazia o projeto, fazia o orçamento, tudo pronto, e aí o recurso não saía. É muito triste isso. Isso dá um desgaste para a gente, em termos de decepção, né? Porque você quer ver aquele projeto que você trabalhou acontecendo. E aí não acontece, é uma frustração muito grande. Isso é muito ruim, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado nisso. O que a Diná falou também é importante, eu acho que a gente tem que fazer essas parcerias, fazer convênios mesmo, né? Enfim, e a gente pode contribuir. Eu realmente estou perdido, eu não sei como a gente poderia fazer, como alavancar isso. Mas eu acho que essa discussão inicial é muito interessante, parabéns ao grupo aí, eu acho que estamos caminhando bem, né? Ok? Obrigado aí. Obrigada, Ivan. Então, eu queria, em nome da comissão, agradecer a presença de todos. A gente vai encerrar a reunião então, em seguida, e fazendo também o apelo de que vocês respondam ao questionário, né, e aqueles que puderem fazer isso com extrema brevidade, a gente agradece para dar tempo da gente justamente fazer o mapeamento. E junto ao link desse questionário, a gente vai encaminhar esse documento que foi lido no início por Ronaldo, que pode ali esclarecer algumas dúvidas específicas que possam surgir aí durante o preenchimento. Então, obrigado, e a gente se fala. Fiquem atentos, por gentileza, aos e-mails.